Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, irmãos, pessoas que participam conosco. Nós estamos iniciando o culto matutino da Igreja Batista Monte Moriá e agradecemos a todos vocês que participam conosco. O nosso convite, a nossa oração é para que todos tenham uma participação efetiva nesse culto. Tome a sua Bíblia desde já, deixe-a ao seu alcance. Nós vamos estar utilizando-a no decorrer da nossa fala. Vamos então pedir a Deus que nos oriente e nos dirija em todas as partes desse culto. Santo Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Deus único, Criador e sustentador de todas as coisas. E como Teu povo nos reunimos a partir deste momento, para prestar ao Senhor a nossa adoração, nossos louvores, elevar a Ti as nossas orações e também, Senhor, receber a Tua palavra. Te agradeço, Deus, por esse tão grande privilégio que temos, pelas pessoas que estão participando conosco em suas casas, que lá esteja o Espírito do Senhor também, iluminando-as para essa participação. Que tudo, Pai, a partir deste momento, seja conduzido pelo Seu Espírito através das nossas vidas, para que o Teu nome em tudo seja honrado e glorificado. Amém. Rendamos sempre louvor a esse grande Deus. Momento em que nós nos curvamos espiritualmente diante desse Deus grandioso, a nossa alma deve cantar de alegria. Deus contempla o louvor das nossas almas. Que seja assim para você lá na sua casa, para todos nós que estamos oferecendo esse culto ao nosso Deus. Vamos orar como sempre de forma intercessória, lembrando das pessoas enfermas nos nossos hospitais, nas emergências, nos corredores. Os nossos hospitais sempre estiveram cheios de pessoas necessitadas. Nós precisamos sempre interceder por aquelas pessoas, pelos médicos, enfermeiros, os próprios hospitais. Vamos orar também pelas pessoas em situação de ruas, menores abandonados, lares abalados, semidestruídos, às vezes destruídos, pessoas enlutadas. Vamos também estar orando por aqueles que nós temos em nossa mente. Nós queremos colocar aqui a oração pelo nosso amigo Juscelio e também pela Norma, um pedido da nossa vizinha. Vamos estar intercedendo por essas pessoas a partir deste momento. Sei que você também tem um pedido lá no seu coração. Coloque-o diante de Deus neste momento. Com certeza, Deus pode contemplar o que está no nosso coração. Também vamos orar pelos nossos governantes, autoridades, o país, o reinício das atividades da economia do Brasil e do mundo. Vamos curvar diante de Deus nesse instante. Se você puder, ajoelhe-se diante do Senhor neste momento e nós vamos elevar a Ele as nossas orações, os seus pedidos pessoais. Façamos isso juntos, então. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas. Tudo está sob absoluto controle das Tuas mãos de poder. E nós, o Teu povo, estamos aqui humildemente curvados diante do Senhor nesta oração, nesse clamor. Nós estamos clamando pela nossa terra, Deus. Nós estamos clamando pelas pessoas enfermas em hospitais e outras em situações de sofrimentos, sem recursos. Nós estamos clamando pelo nosso país e pelo mundo, pela economia mundial. Nós estamos clamando, Senhor, para que as pessoas não venham a perder o seu trabalho. E aqueles que já perderam, por misericórdia, Deus abençoa para que dentro em breve eles possam
ter recuperado o seu trabalho, Pai. Nós colocamos nas mãos do Senhor esta enfermidade que passa pela humanidade. E nós, Deus, oramos pedindo que, se esse já é o tempo do Senhor, o Senhor possa, Deus, de forma extraordinária e milagrosa, cessar imediatamente o avanço desta doença sobre as pessoas, este vírus, por misericórdia, Pai. Nós pedimos pelas pessoas mais necessitadas, as populações sem recursos, que lá também esteja tuas mãos de poder, Senhor, a guardar e a proteger essas pessoas de serem contaminadas por este mal. Que Deus, o Senhor, possa contemplar as demais igrejas que estão também neste momento se preparando para oferecer o culto, a adoração, para proclamar a tua palavra. Que o Espírito do Senhor a todos nos ilumine, de forma que a tua palavra seja derramada sobre esta nação, sobre o mundo, e ela possa encontrar corações prontos para recebê-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor por isso. Acolha, Senhor, as nossas orações. É o que te pedimos, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Quero cantar, quero viver, quero mostrar Cristo Jesus a este mundo vão, a este mundo em sofrimento. Quero que você abra suas Bíblias, convido-os a abrir suas Bíblias no livro do Gênesis, no seu capítulo 18, a partir do versículo número 20. Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Seria bom que você tivesse com a sua Bíblia, nós vamos trabalhar somente nesse texto, basicamente, e você acompanharia, seria muito importante você acompanhar conosco tudo aquilo que nós vamos estar expondo desse texto. Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Senhor, abrimos a tua palavra. Ela é bendita e necessária ao nosso ser, mas nós estamos limitados de entendê-la na profundidade das suas verdades. Nós somos resistentes, muitas vezes, a elas. Mas eu oro neste momento por mim e por todos que haverão de recebê-la, para que o teu Espírito Santo nos ilumine para o seu entendimento e nos dê a humildade para aplicá-la na nossa vida. E que o Senhor me abençoe, para tão somente ser o instrumento nas tuas mãos para falar ao coração destas pessoas. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Assim diz o texto, Gênesis capítulo 18, a partir do verso 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. O contexto, nós sabemos que foi o momento em que Deus apareceu a Abraão, seu servo, juntamente com 2 anjos, para trazer-lhes instruções importantes. E nós queremos destacar inicialmente a cidade de Sodoma e Gomorra. Era tamanha a iniquidade, tão hediondas as iniquidades daquele povo de Sodoma e Gomorra, que não havia nenhum justo naquela cidade, nenhuma pessoa que temesse a Deus, que pudesse clamar a Ele por socorro por aquela cidade. Então o texto diz que Deus, dizendo que ele ouviu o clamor de Sodoma e Gomorra,
É assim mesmo que acontece. Quando a iniquidade toma conta dos homens de tal forma que eles ignoram plenamente a Deus, Deus ouve o clamor da própria terra. Quando Caim matou o seu irmão Abel e silenciou-se daquele crime, e Deus veio questionar, ele também se silenciou. E Deus disse para ele: ora, eu ouvi a voz do sangue do teu irmão clamando da terra por mim. E eu vim ver exatamente isso. É assim, meus irmãos, que acontece. Quando nós não clamamos, a Bíblia diz, o próprio Jesus também ensinou, que se nós calarmos, se nós não clamarmos, não proclamarmos, as próprias pedras clamarão. Lucas 19 fala isso. E nós ouvimos aqui no texto que o Senhor ouviu esse clamor e que Deus desceu para ouvir esse clamor, para constatar com seus próprios olhos as iniquidades de Sodoma e Gomorra, que sabemos todos, foi destruída por isso. Deus, sim, ele estava presente. Nós observamos no início do capítulo 18, quando inicia-se essa narrativa, dizendo: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. 3 homens apareceram diante de Abraão, lá na sua tenda, o homem das tendas. Mas observa que o versículo 10 do capítulo 18, estou abrindo esse parênteses, porque existem algumas controvérsias, mas será que foi Deus realmente que estava? O verso 10 começa a esclarecer que era realmente Deus. Disse um deles, desses 3 homens, o texto diz, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. O verso 22 desse capítulo 18 diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abrão permaneceu ainda na presença do Senhor. Portanto, partiram dali 2 homens. Deus ficou e Abrão se prostrou naquela presença. E isso é confirmado no capítulo 19, versículo 1, quando diz que a chegada daqueles 2 homens a Sodoma e Gomorra, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se de rosto em terra. Os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. O Senhor permaneceu ali ainda algum tempo e Abraão à sua presença. Esse episódio bíblico, essa narrativa, esse fato bíblico, ele nos dá 3 lições preciosíssimas que eu quero nesta manhã destacar para nós, como povo, como igreja, como povo de Deus desse tempo. Tudo à luz desse texto, nós observamos que a primeira lição que ele nos fornece é que o Senhor nunca estará alheio a todos os acontecimentos da terra. Por mais subjetivos que eles sejam, por mais secretos que eles sejam, por mais fortes e violentos que eles sejam, e que os homens não se importem,
Deus está contemplando todas as coisas da terra. Hoje nós vivemos um tempo que são tão volumosas as iniquidades, os pecados, as violências, o ignorar Deus, que às vezes isso começa a ter uma tendência de se tornar uma coisa normal, criando uma insensibilidade. Mas Deus não está insensível a isso. Ele está vendo a cada dia, a cada momento, a cada instante o que está acontecendo. Deus está contemplando exatamente tudo o que está acontecendo no mundo nesse momento, principalmente no Brasil nesse tempo, sobre este vírus que, segundo as informações, estão matando tantas pessoas. E se porventura atrás disso existe alguma malignidade no coração dos homens, Deus sabe disso. E se nós não clamarmos, a terra vai clamar. E Deus ouvirá o clamor da terra. Por isso, a igreja precisa ser a mediadora disto. Ela precisa primeiramente clamar a Deus. Ela precisa proclamar a palavra de Deus, para que os homens saibam que tudo que se passa, por mais sigiloso, por mais secreto que seja, é perfeitamente patente aos olhos de Deus. O Senhor nunca estará alheio aos acontecimentos na terra. O verso 20 a 22 que nós lemos fala exatamente isso. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Está aí. Aqueles homens chegaram para constatar isso. E dentre eles, um deles era o próprio Deus. O profeta Amós nos fala também sobre isso, que o pecado nunca será impune diante da justiça de Deus. Todo pecado cometido pela humanidade durante todos os tempos será prestado contas diante de Deus. Inevitavelmente. Eu dizia que o profeta Amós fala sobre isso no seu capítulo 9, versículo 8, que lá ele descreve: eis que os olhos do Senhor, Deus, estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Foi o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Tudo foi destruído, exceto a semente da casa de Jacó, porque de lá foi tirado Ló e sua família. E assim está sendo com o mundo, meus irmãos. Deus pode estar prestes a destruir tudo, mas se ainda não for o fim de todas as coisas, a semente de Jacó será preservada. Que você possa ser uma semente de Jacó na pessoa de Cristo Jesus. A primeira lição, portanto, tenhamos consciência clara de que Deus é conhecedor de todos os acontecimentos na terra. Que acontecimentos você tem proporcionado à terra? São acontecimentos de bem, do mal? Você está tranquilo diante de Deus, diante desses acontecimentos? Nós, eu digo, devemos buscar isso de Deus. A segunda lição que o texto nos diz, ele fala sobre a missão da igreja diante desta realidade.
Abraão estava ali representando a igreja. E a realidade já estava constatada. Deus destruiria Sodoma e Gomorra. E o papel de Abraão naquele momento, que permaneceu na presença do Senhor, como nós vimos no texto, é o papel nosso da igreja deste tempo. A missão da igreja diante dessa realidade. A realidade das Sodomas e Gomorras do presente. Qual é a nossa missão? Verso 22 nos responde: e partiram dali aqueles dois homens e foram para Sodoma. Eu acrescento aqui os dois para o nosso entendimento. E foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Aconteça o que acontecer no mundo, irmãos queridos, igrejas de Jesus, nós temos que permanecer na presença de Deus. Nós não podemos nos afastar dele em nenhum momento. Porque se nós não clamarmos, as próprias pedras clamarão, a terra começará a clamar. O sangue derramado sobre ela. O que Deus criou tão maravilhosamente, a sua criação. Ele não gosta, a terra, a natureza não está satisfeita de ser o palco de tantas iniquidades desse mundo. Por isso a terra clama. Lá em Romanos diz que a terra, a criação, geme por causa do pecado que lhe foi imputado. Os nossos pecados trouxeram esse clamor à própria criação. Não, nós precisamos permanecer na presença do Senhor como Abraão. E permanecer o quê? Lutando com Deus em orações. Clamando a Ele por compaixão, por misericórdia e por justiça. Não por nós mesmos, mas pelos pecadores. Foi o que Abraão fez naquele momento. Ele ficou na presença de Deus, clamando pelas pessoas. E nós vamos ver aqui, a partir do versículo 23, o clamor incessante de Abraão, o clamor ousado de Abraão perante Deus. A igreja precisa estar na presença de Deus de forma reverente, ousada, clamando. Se hoje não aconteceu, amanhã pode acontecer. E assim fez Abraão, orações incessantes, diz o texto a partir do versículo 23. Você acompanha comigo? Aproximando-se a ele, ou seja, de Deus, disse: destruirás o justo com o ímpio? Perguntou Deus a Abraão. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fizeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Perguntou Abraão a Deus. E a resposta de Deus: então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Abraão não parou, não. De forma ousada, clamava. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Não parou Abraão. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu o Senhor: não o farei por amor dos 40. Insistiu Abraão: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30 justos? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30.
Continuou Abrão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10 justos, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Uma oração incessante, ousada, que Abraão permaneceu na presença de Deus para elevar aos céus, por aquele povo, por aquela terra, por aqueles justos que ali estavam. Na esperança de que se houvesse justos naquela cidade, Deus não a destruiria, pouparia até mesmo a vida daqueles iníquos, para que eles tivessem a oportunidade do arrependimento e de se voltarem para Deus. Mas nós vimos a resposta de Deus, que se houvesse 10 justos, ele não destruiria aquela terra. Então, irmãos, o nosso papel é esse, é clamar a Deus por esta terra de injustos, por esta terra de bilhões de pessoas que ignoram inteiramente a Deus, que agem totalmente, de forma dissoluta, sem se importar que Deus está contemplando os atos que estão praticando. E a partir desse fato, dessa oração que Abraão fazia aos pés de Deus, nós tiramos a terceira lição para esta manhã. A pronta disposição do Senhor de perdoar e salvar. Deus está sempre pronto em perdoar e salvar, seja qual for a situação, meus amados irmãos. Desde que haja o clamor, desde que haja o agir da igreja neste mundo. Nós não estamos aqui nesse mundo para formar opiniões políticas, ideológicas. Nós estamos nesse mundo como obreiros do reino de Deus, obreiros da paz, obreiros da misericórdia, da compaixão, mesmo pelos ímpios de Sodoma atual. Esse não é o nosso papel. Esse é o papel da mídia, dos políticos, das pessoas envolvidas nisso. São os sodomitas do tempo presente, no sentido literal do texto. Os habitantes de Sodoma e de Gomorra, que estão praticando todos esses e piores atos do que Sodoma e Gomorra. Mas nós não temos que criticá-lo, que formar opinião sobre eles. Nós temos que fazer o que Abraão fez, permanecer na presença de Deus em adoração, em louvor, em orações constantes. Quanto tempo de oração a igreja de Jesus tem dedicado na sua vida durante o dia? Quantas vezes você tem insistido com Deus, Senhor, mas se tiver pelo menos 5 justos lá naquela cidade, na Sodoma, Rio de Janeiro, na Sodoma, São Paulo, Nova York, aonde foi parado totalmente aquele coração financeiro do mundo, de repente aquelas ruas ficaram desertas. Por quê? Porque Deus está ouvindo o clamor dessas terras. Porque São Paulo, Rio de Janeiro, a maior incidência dessa praga? Porque ali está as maiores incidências de abominações aos olhos do Senhor. O pecado se avoluma. Eles estão clamando. E nós precisamos clamar para que, se houver justos lá, o Senhor poupe aquelas terras e as pessoas se convertam. Porque Deus está sempre pronto, à disposição do Senhor em salvar. Mas para isso, entretanto, eu estou dizendo, é necessário que no meio deste mundo injusto existam justos por Cristo Jesus. Enquanto houver os justos, a semente de Jacó, Deus não destruirá assim.
somente no final, quando já está predeterminado para isso. Vocês observarem todas as respostas de Deus, a partir do versículo 26. Pouparei a cidade por amor dos 50. Você olha também a resposta de Deus no versículo 28, quando ele diz: não destruirei se eu achar ali 45. No versículo 29, não farei por amor dos 40. No versículo 31, não a destruirei por amor dos 20. E fechando o 32, não a destruirei por amor dos 10. E não tinha 10 justos naquela cidade. A Bíblia diz que não tinha nem moço, nem jovem, nem idoso justo naquela cidade. E as iniquidades de Sodoma eram coisas horrendas. Naquele tempo, hoje talvez não seja tão assustadora, porque as iniquidades do tempo atual são extremamente semelhantes à de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era marcada pelas imoralidades nas relações sexuais de forma não natural. Os 2 anjos que foram para lá, eles foram vítimas de tentativa de estupro. Os estrangeiros que passavam por aquela cidade, se permanecesse ali, a população se ajuntava para estrupá-los. Por isso são chamados de sodomitas. Pessoas que praticam sexo de forma não natural, criada por Deus. Uma iniquidade extremamente ofensiva a Deus. Uma abominação aos olhos de Deus. O homem dizer: Senhor, eu não quero ser como tu me fez, eu quero ser como eu quero ser. Nós estamos colocando defeito na obra perfeita de Deus. Esses eram dos pecados mais comuns, Sodoma e Gomorra. A imoralidade sexual descrita em 1 Coríntios 6:10. Os sodomitas não entrarão no reino dos céus. Os profetas também escreveram muito isso. Tinha opressão social. A sociedade era oprimida pelos poderosos. Isaías 1:10 fala sobre isso. Aqueles povos também protegiam os seus criminosos. Os poderosos criavam leis para defender dos seus próprios crimes. O adultério, a mentira era comum em Sodoma e Gomorra. A soberba, a complacência, a falta de piedade escrita pelo profeta Ezequiel. Tudo isso eram os horrores de Sodoma e Gomorra. Mas Deus estava pronto para perdoar, se tivesse ali um justo a clamar. A pronta disposição do Senhor em perdoar, através dos seus justos. Veja bem, meus irmãos, igrejas queridas, através dos justificados em Cristo Jesus, Deus quis perdoar, Deus quer perdoar no presente e Deus quererá perdoar no futuro. Por isso nós precisamos permanecer na presença do Senhor, trazer mais pessoas para a presença do Senhor. Aonde há justos, Deus ouve o clamor dos justos para não destruir. Todos nós conhecemos muitos exemplos bíblicos disso. Por exemplo, Noé, uma população totalmente corrompida. A geração noelina, ou seja, o tempo de Noé, ainda a geração adâmica. Deus olhou para a terra e disse: eu me arrependo de ter feito tudo isso, eu vou destruir tudo, vou mandar um dilúvio para pôr fim. Mas Deus olhou para a terra e achou um homem justo, chamado Noé. O texto de Gênesis 6:9 fala isso. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Por isso, Deus criou aquela arca através de Noé.
E aquele povo não ouviu o chamado de Deus para a arca. E cumpriu-se ali a destruição. Para que haja salvação, é preciso que haja justos. Jesus chegou a esse mundo, encontrou o quê, meus irmãos? Encontrou que todos estavam sob o pecado e sob a condenação da morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele se tornou, Deus se tornou homem na pessoa de Jesus. E ele permaneceu na presença de Deus de uma forma justa, sem pecar. E por essa razão, Deus manifestou a sua graça salvadora sobre o mundo de iniquidades. Eu e vocês, todos nós estávamos. Por causa daquele justo Jesus, nós fomos salvos, nossos pecados foram justificados naquela cruz. Onde há o justo, Deus manifesta a sua graça. E hoje, somos nós. Com toda a humildade e dependência de Deus, nós pela fé fomos justificados em Cristo Jesus. Somos a igreja de Jesus, o instrumento de Deus. De justificados no meio deste mundo de Sodomas e Gomorras, onde as iniquidades se avolumam. São criadas mais iniquidades, piores do que Sodoma e Gomorra. E Deus está contemplando tudo isto, mas está disposto a salvar. Se houver a igreja de hoje que permaneça na presença de Deus e clame ao Senhor. Jesus disse isso na sua palavra. Com referência a ele mesmo, nós lemos em 2 Coríntios 5, 21. Quando Jesus é classificado ali, é descrito, dizendo que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos nós que cremos em Jesus dessa forma, fomos feitos justiça de Deus e constituímos a igreja do presente, a raiz de Jacó do presente. E a nossa missão é clamar a esse Deus que está pronto para salvar esse mundo de iniquidades. Disse Jesus na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, quando ele se preparava para retornar ao Pai após a missão, diz ele: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ali estava o justo Jesus, já orando por mim e por você, que ainda éramos injustos pelos nossos pecados, cumprindo o papel de estar na presença de Deus. Nós devemos, a nossa missão primordial deste mundo é exatamente essa: clamar. Ele diz que nós fomos enviados ao mundo e que nele nos santifica na sua verdade, e que o mundo será salvo por intermédio da sua palavra. Quem são os portadores da palavra de Jesus hoje no mundo? Somos nós. E eu concluo. Não há como deixar de vermos a assombrosa semelhança de Sodoma e Gomorra com o mundo atual. Não há como não ver isso. Está estampado, está divulgado nas mídias, os horrores que se praticam nas cidades. Está estampado nas novelas pornográficas, nos filmes e tudo mais. Hoje, o cristão está impossibilitado de ligar, de ver um filme, uma coisa qualquer, porque vemos os horrores de Sodoma e Gomorra ali a cores. Como não podemos também deixar de pensar
que desta maravilhosa terra criada por Deus sobe um clamor por justiça. A terra, repito, não está feliz de ser o palco das atrocidades espirituais que o mundo está praticando contra Deus. E a terra está gemendo por isso. Nós não podemos ignorar isso. Devemos estar neste meio, sim. Nessa mesma oração que acabamos de ler, Jesus dizia também: não peço que os tire do mundo, mas que os guardem do mal. Então nós não temos que sair do mundo. Nós não temos que correr para as cavernas, esconder. Nós temos que estar no meio da pandemia do pecado. Na presença de Deus, clamando, anunciando Deus, como estamos fazendo nesta manhã, a Igreja Batista Monte Moriá. Para que os homens conheçam que os olhos de Deus estão atentos sobre todas as coisas, mas que Ele tem uma predisposição em perdoar mediante o clamor dos seus justos. A nossa missão é essa. Os alertas de Deus estão sendo dados. Como é que nós estamos agindo, irmãos? Igrejas de Jesus, crentes em Cristo Jesus. Nós estamos nesse clamor, nas Sodomas do tempo atual? É isso que nós precisamos fazer. Vamos fazer juntos, com toda a fé, com toda a esperança e confiança. Vamos morrer lutando pelo reino de Deus. Esta é a nossa missão. Os alertas estão aí. O fim dos tempos se aproxima. O anjo de Deus, com certeza, está pronto a lançar as taças que haverão de destruir a humanidade. Mas enquanto isso, enquanto houver vida, vamos estar na presença de Deus, clamando e suplicando a Ele. Esta é a nossa oração desta manhã e nós estamos então caminhando para a nossa oração final. Vamos então fazê-lo, pedindo a Deus que nos abençoe na aplicação dessa palavra em nossas vidas. Santo Deus, o Senhor nos falou nesta manhã as lições para os tempos atuais, onde nós podemos contemplar, Senhor, que o Senhor está perfeitamente atento a todos os acontecimentos que acontecem nesta terra. E que o Senhor espera da igreja adquirida pelo Senhor no sangue de Cristo Jesus, cumprirmos a nossa missão de permanecermos na tua presença, neste mundo de iniquidades. E que nós possamos crer que o Senhor é o Deus predisposto a salvar, mediante o clamor dos teus justos, Pai. Que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos permanecer na nossa justiça obtida em Cristo Jesus, para que este mundo seja poupado pelo Senhor ainda, Pai, e os homens possam se arrepender a tempo de que Jesus volte para achá-los justificados. Nós te pedimos por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ainda hoje, temos agora a seguir a Escola Bíblica Dominical. A Congregação Batista da Igreja Batista Monte Moriá, em Lima Duarte, vai estar ali ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical. Você pode e deve participar dela. E também às 14 horas, nós teremos da parte da nossa juventude ainda mais uma mensagem de Deus para nós. E às 17 horas, voltaremos para o culto vespertino. Que Deus abençoe o teu dia, a tua família, te guarde de todo mal e que você e nós permaneçamos na presença de Deus como justificados em Cristo Jesus, clamando a Ele pelas Sodomas do presente. Bom dia a você, Deus abençoe-os.